Nessa gravação de 2023 ele disse: "Eu estou prestes a desaparecer de verdade, entendeu?" Olá pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais uma atração do 24 Horas na Mira, no julgamento do Sean Diddy Combs. Se você é novo no canal, saiba que eu tenho feito a cobertura diária do julgamento desde o primeiro dia e, aliás, coberto o caso desde outubro do ano passado. Então tem uma playlist super organizada em ordem cronológica, onde você pode conferir vários episódios que cobrem as audiências da manhã e tarde, e sempre com a análise técnica da doutora Sandra, uma advogada americana que reside nos Estados Unidos, e você pode inclusive conferir o canal dela, cujo link está fixado no primeiro comentário. Ajude a doutora Sandra a bater 100 mil inscritos até o fim desse julgamento. O link para a playlist do julgamento você encontra também debaixo do link da doutora Sandra, lá no primeiro comentário, Julgamento Diddy. Lembrando que eu trago várias histórias para o canal, produzo peças investigativas, e se você ainda não conferiu, dá uma olhada em todo o material de qualidade que eu já expus por aqui, incluindo a investigação recente do Justin Bieber. Vou deixar a playlist também fixada no primeiro comentário. Traz uma reviravolta surpreendente com base em uma investigação que alguém fez sobre a Hailey Bieber. As evidências, as fotos, as imagens naquele episódio são de cair o queixo, uma perseguição que durou 10 anos e ela finalmente conseguiu o rapaz. A história é assombrosa, não deixe de conferir. E lembrando que você pode me seguir também no Instagram, Gustavo N Psicanalista. E a gente vai iniciar esse episódio agora. As informações desse episódio são correspondentes ao 19º dia de julgamento matutino do Diddy, quinta semana, segunda-feira. E, no fim da semana, a equipe de defesa do Diddy apresentou uma carta ao juiz Aaron Raymond solicitando um novo julgamento com base em má conduta do promotor. Na semana passada, a defesa do Diddy apresentou provas que o Diddy não estava em Los Angeles em 26 de setembro de 2016, data em que a testemunha do governo Brianna Banglund alegou que o Sean a pendurou em uma sacada em seu processo de 2024. A Brianna testemunhou que estava usando substâncias ilícitas em excesso na época e não conseguia se lembrar de alguns detalhes importantes, incluindo o dia exato da suposta agressão, mas disse não ter nenhuma dúvida de que o Diddy a agrediu naquela sacada. A carta, escrita pela advogada do Diddy, Alexandra Shapiro, declarou o seguinte: o governo apresentou o depoimento que sabia ou deveria saber se materialmente falso em relação... O governo apresentou um depoimento que sabia ou deveria saber ser materialmente falso em relação à sua alegação de que o Sr. Combs pendurou a Brianna na sacada do apartamento da Cassie em setembro de 2016. Consequentemente, para evitar uma condenação injusta nesse caso, o tribunal deve anular o julgamento. O pedido anterior da defesa para anulação do julgamento com base no depoimento de outra testemunha foi negado, mas esse ainda está pendente. Uma multidão de câmeras de TV e fotógrafos de notícias cercou o Tribunal Federal em Lower Manhattan na manhã de segunda-feira, aguardando o 19º dia de depoimentos do julgamento. Todos os dias havia uma fila de espectadores e membros do público esperando para entrar no tribunal. Fotógrafos capturam imagens da família do Sean, que chega em uma van Mercedes Sprinter com vidros escuros. Estamos praticamente na metade do julgamento e o governo pode concluir a convocação de testemunhas na próxima semana. Na segunda-feira, continuaremos ouvindo o depoimento da Jane, que prestou depoimento extenuantes ao longo de dias, incluindo alegações de tráfico íntimo e violência íntima. Então, às 8h59 da manhã, o Diddy entrou no tribunal e se reuniu com seus advogados e equipe jurídica. O juiz concedeu ao governo um dia para responder à equipe jurídica do Sean, que entrou com um pedido de anulação na tarde de sábado, alegando má conduta do Ministério Público. O juiz pediu a cada advogado principal que comparecesse ao seu gabinete na manhã de segunda-feira, antes do início dos procedimentos do dia, mas não especificou o que seria discutido. Então, 9h21, depois que o juiz pediu para falar com cada um dos advogados principais em seu gabinete, o tribunal ficou agitado. Mark Agnifilo, advogado do Diddy, retornou e se reuniu com sua equipe jurídica, enquanto o Sean ouvia atentamente. Os promotores também se reuniram, mas em um canto separado da sala. Não estava claro sobre o que era a reunião e o juiz não parecia disposto a abordar a conversa.
Foi uma maneira incomum de começar uma manhã de segunda-feira e a Jane estava no banco das testemunhas e deveria continuar seu depoimento. O tribunal permaneceu agitado e, em seguida, estranhamente silencioso na manhã de segunda-feira, enquanto os advogados entravam e saíam da sala de vestiários do juiz e se amontoavam em seus respectivos cantos em uma discussão acalorada. Quando a porta lateral do tribunal se abriu, o juiz pediu que todos se levantassem para o júri e, em seguida, ordenou que todos se sentassem. Acontece que era apenas o estagiário do juiz. Era o primeiro dia do estagiário e o juiz mesmo revelou e falou que estava brincando, que foi legal, que todos se levantaram. Ele falou assim: esse é o tipo de tratamento que se pode esperar em seu tribunal. A Janice, também a mãe do Sean, chegou ao tribunal na manhã de segunda-feira usando as estampas chamativas que costuma usar durante o julgamento do filho. Ela estava acompanhada pela amiga da família, a Charlucy Fenney, e também tem sido uma presença regular no julgamento. E o tribunal, então, deu início à sessão, contando que em setembro de 2023 o relacionamento entre ela e o Sean começou a se deteriorar. Ela disse que o Sean havia prometido a ela levá-la para um passeio do iate depois de uma noite no hotel. Então ela notou nas redes sociais que o Didi fez o passeio de iate sem ela e com outra pessoa. E ela disse que expressou frustrações ao Sean, que a dispensou. Mais tarde, eles se encontraram em um hotel e ele tentou acalmá-la, alegando que não houve envolvimento físico. Só que em um podcast ele se gabou da viagem e do quanto se envolveu fisicamente com a mulher. Em uma entrevista, aliás, nessa entrevista, o Didi diz que se envolveu com a mulher por 48 horas. O que levou, é claro, a Jane, assim que ficou sabendo disso, a enviar uma mensagem de texto ao Didi. Disse assim: eu não quero ser usada e trancada num quarto para realizar suas fantasias. Estou chegando à conclusão de que isso realmente é. Meu coração está realmente envolvido nisso e está se partindo. Eu não quero mais desempenhar esse papel na sua vida. Apesar das dúvidas, ela ainda se sentia incrivelmente atraída pelo magnata do hip hop que repetidamente prometia a ela viagens luxuosas apenas para cancelar no último momento por pura diversão. Nesse ponto, um padrão emergiu no relacionamento entre a Jane e o Sean, porque o produtor que conheceu a mãe solteira em Miami, a atraiu para o seu mundo com a promessa de viagens extravagantes. E a Jane ficou instantaneamente fascinada por sua riqueza e personalidade carismática. Mas à medida que a Jane se apegava mais, a sinceridade do Didi esmorecia. Ele lhe oferecia escapadelas exóticas apenas para reservar o hotel para uma noite de hotel. E nesse ponto, começamos a analisar mensagens de texto de 2023 nas quais o Didi sugeriu que ela levasse o passaporte para visitá-la em Nova York. Mas quando ela chegou, não havia nenhuma excursão internacional, apenas um quarto de hotel à sua espera. Então, ela disse: eu estava de volta ao quarto de hotel, de lingerie, salto alto e hobby. Senti que precisava me apresentar. Com o Sean pagando o aluguel, a Jane disse que havia um senso de obrigação de realizar atos íntimos regulares para o réu. Ela sentia coisas alucinantes de culpa associadas a viver sob o teto pago pelo Sean. O acordo a fez se sentir como se tivesse que exercer esses serviços por uma moradia. Uma mensagem de texto que ela enviou ao Sean foi mostrada no tribunal, no qual ela escreveu: estou fazendo coisas que fazem sentir nojenta comigo mesma. E as mensagens de texto que a Jane estava lendo em voz alta mostram sua consciência da dinâmica em seu relacionamento com ele. Em outubro daquele ano, o Sean entrou em contato com a Jane para marcar uma festa, ou seja, uma noite de hotel. A Jane disse que estava furiosa, principalmente porque tinha visto no Instagram que ele estava saindo com uma ex-namorada. E o Sean implorou, dizendo que ela era sua paz. Durante um breve intervalo, o Sean foi visto com um suéter leve, camisa branca, de colarinho. Ele estava gesticulando enfaticamente enquanto conversava com seus advogados. E a Jane, com seus cabelos longos caindo sobre o ombro direito, mantinha os olhos baixos enquanto aguardava o retorno do tribunal. O juiz não se dirigiu muito ao tribunal naquela manhã, o que é um pouco incomum pelos jornalistas, mas na volta, os promotores então reproduziram uma gravação onde o Didi diz a Jane para continuar o seu trabalho, depois que ela disse que não estava disponível para uma orgia. E nessa gravação de 2023 ele disse: eu estou prestes a desaparecer de verdade, entendeu?
O magnata, irritado na nota de voz, acrescentou que a Jane teria um despertar rude pela frente. É melhor você ir trabalhar, só isso, porque você me colocou no meu trabalho. A Jane disse que entendia que o seu trabalho era manter o Didi feliz, o que incluía se envolver com acompanhantes masculinos enquanto ele observava. Enquanto isso, o trabalho dele era fornecer apoio financeiro com $10.000 por mês. Quando a Jane conheceu o Sean em 2020, ela disse que relutava em usar substâncias e quase 3 anos depois ela voava com substâncias para o Sean, contratava acompanhantes para ele e dormia com esses acompanhantes a pedido dele. Nesse ponto, isso era uma evolução fundamental para os promotores. Em uma viagem a Miami em 2023, o Sean pediu a Jane para planejar uma festa e convidar acompanhantes, embora ela estivesse chateada por ele estar passando tempo com outra mulher. Então a testemunha contou que estava preocupada com o fato do Didi ter gravado vídeos explícitos dela em seus 2 principais celulares, porque outros membros de sua equipe sabiam os códigos de segurança para acessar os dispositivos, e ela testemunhou que pediu para ele se certificar de trancá-la. A Jane disse que, com o tempo, estava ficando cansada de se envolver com estranhos a pedido do Sean, e então ela relatou sobre um incidente de 2023 que eu preciso dizer que até eu fiquei perplexo. Em uma mensagem, ela disse: Sean, aquele cowboy de salto foi particularmente perturbador. Sua voz falhou de emoção ao explicar que ela pensou que teria um momento a sós com Didi para jantar e fazer compras, mas foi direcionada para encontrá-lo no Trump International Hotel em Nova York. Ela disse: ele me deu êxtase, eu estava de lingerie e uma nova surpresa estava chegando. O homem... Aí ela descreve, eu nem posso falar aqui, é baixo demais esse momento. E aí ela fala que outro homem também é a mesma coisa. E então, ela e o trabalhador de programa tiveram mais relações na frente do Didi e ele recebeu o pagamento em dinheiro, segundo o que ela narrou. A procuradora assistente, a Marine, estava retratando esse relacionamento e como a Jane se sentiu obrigada a fazer o que o Sean disse, mesmo contra sua vontade. E a Jane disse que não queria surtar durante uma viagem a Nova York em 2023, mas o Sean entregou-lhe um comprimido insinuando o que estava por vir. Então ela passou a ler uma mensagem de texto que ela enviou ao Sean depois dessa viagem. E ela disse assim: faz 3 anos que eu tenho que me envolver com estranhos e eu estou cansada. Eu só queria te fazer feliz, mas isso está criando uma guerra dentro de mim. E o Sean respondeu dizendo: você é louca. E ela ressaltou que sempre que tentava compartilhar suas preocupações sobre essas noites no hotel, o Sean a ignorava completamente. E aí a procuradora perguntou a Jane com que frequência o Sean a chamava de louca. Ela disse: com muita frequência. Se eu expressasse os meus descontentamentos sobre essas noites, ele fazia isso. Então a casa que o Sean alugou para Jane, e pelo qual ele continua pagando seu aluguel mensal, tornou-se uma grande fonte de discórdia, porque a Jane leu uma troca de texto no qual o Sean perguntou se o seu filho estava em casa e que ele estava a caminho da nossa casa. E a Jane tinha acabado de se recusar a participar de uma competição maluca e esperava evitar o magnata do hip hop. E ele disse: posso ir aí, por favor? Essa casa também é minha. E eu estou indo aí. Você vai me deixar entrar ou não? Então Sean mandou mais 6 mensagens de texto para ela. Você vai me deixar entrar nessa casa? Os promotores argumentaram durante o julgamento que a casa era uma forma de coerção financeira. E aí, em outubro de 2023, a Jane disse que havia atingido o ponto de ebulição com as exigências do Sean sobre suas performances íntimas. O Sean enviou uma mensagem de texto para ela dizendo que estava com saudades dela, e a testemunha interpretou isso como seu próximo pedido para que ela se envolvesse com o estranho. E aí ela disse: eu disse para chamar outra pessoa, eu não sou uma atriz adulta, mas foi exatamente assim que eu me senti. Durante uma discussão acalorada, ela escreveu: eu não sou a Gina nem a Cassie. Então a Jane enviou uma mensagem de texto para o Sean e a conversa aconteceu depois de mais uma noite de hotel em Los Angeles. O Sean ficou particularmente chateado com o encontro quando a Jane tentou falar sobre sua infelicidade em um telefonema. E o Sean mais uma vez ameaçou parar de pagar o aluguel de sua casa. E a Jane se referiu às ex-namoradas do Sean porque se sentia pressionada ao limite. Explicando seu estado de espírito na época, ela falou: em essência, não brinque comigo. E a Jane descreveu os humores do Sean, às vezes alternando entre raiva, êxtase e incentivo na mesma conversa para controlá-lo. Em uma troca de mensagens de 2023,
Ele passou de conversas sobre o término para mensagens de texto. O Sean, então, frequentemente bombardeava Jane de amor, e quando ele demonstrava afeição por ela, muitas vezes acalmava as coisas. E ele também fazia palestras motivacionais com ela durante as crises, que às vezes duravam dias. Em uma ocasião, quando a Jane não queria atender seus telefonemas, o Didi pediu ao médico que enviasse bilhetes sobre uma cirurgia no joelho para obter simpatia. E aí a Jane foi solicitada a explicar uma troca de mensagens de texto com o Sean em outubro de 2023, no qual ela disse: "Eu sabia que você estava consentindo." Em uma ocasião, quando ela não queria atender seus telefonemas, o Didi pediu ao médico que enviasse bilhetes sobre uma cirurgia no joelho para obter simpatia. A Jane foi solicitada a explicar uma troca de mensagens de outubro de 2023, no qual ela disse: "Eu sabia que estava consentindo, como você disse." Era uma referência aos Free Cops. E aí a procuradora perguntou a Jane por que ela contou isso ao Didi. E ela explicou que eles tiveram uma conversa por telefone mais cedo naquele dia, no qual o Didi disse: "Se alguém assistisse a essas fitas, pensaria que você estava se divertindo muito e parecia que você estava consentindo." Ela disse: "Eu peguei essa palavra dele." E aí, durante o interrogatório, ela revelou que a Jane tinha visto uma amostra desses vídeos assustadores em suas reuniões com os promotores. Ela falou: "Eu me vi dopada, seguindo um padrão que eu achava que ele queria ver. Era como um show que se repetia sem parar." Durante todo esse tempo, Sean insinuou que essas orgias contínuas eram feitas por sua livre e espontânea vontade. E aí, ela perguntou se era verdade que ela havia consentido, a promotora, no caso, perguntou a Jane, se ela havia consentido com essas loucuras. Aí ela fez uma longa pausa e disse: "Eu ainda estou tentando entender." Então a Jane testemunhou que ela e o Sean começaram a discutir depois que ele pediu que ela marcasse outra noite de hotel, enquanto ele estava passando um tempo com outra mulher. E ela disse ao tribunal que o Didi lhe enviou uma mensagem de texto porque queria que ela entrasse em contato com homens para marcar outra noite enquanto estivessem em Los Angeles. Mas a Jane notou conversas online de que ele estava com outra mulher, o que desencadeou essa discussão. A Jane testemunhou que ficou frustrada com a pressão sobre ela para ganhar as coisas mais básicas do Sean, como amor e respeito. E ela disse ao tribunal que o Sean parecia conceder isso livremente a outras pessoas, mas para ela parecia impossível. E aí a Jane disse que conversou com o Sean sobre não querer se envolver com outros homens, dizendo que queria fazê-lo feliz, mas que isso estava criando uma guerra dentro dela. E o Sean disse a ela que não era isso que ele queria dela, e ela respondeu que precisava de um tempo. Então a Jane abaixou a cabeça durante o depoimento e enxugou as lágrimas. Em outubro de 2023, a Jane disse que havia se tornado mais vocal sobre seu desdém por ter que realizar atos íntimos com estranhos a pedido do Didi. E a Jane testemunhou que disse ao réu o seguinte: "Você me trata como um animal." E a Jane disse que o Sean, certa vez, a obrigou a se envolver com 3 homens durante o encontro em outubro de 2023 no Beverly Hills Hotel. Ela falou: "Eu não me lembro do nome do primeiro homem, mas o segundo se chamava Paul e o terceiro Sean." E ela disse que precisava sair para vomitar. E então o Didi veio atrás dela e disse: "Você vai voltar." E ela disse que aquela noite foi absolutamente terrível. E a Jane começou a desabar e chorar quando questionada sobre sua reação ao ler o processo de tráfico movido pela Cassie contra o Sean quando foi aberto em 2023. Ela disse: "Eu quase desmaiei. Aliás, eu acho que desmaiei." Acrescentando que havia 3 páginas específicas que tinham uma semelhança angustiante com o que ela havia vivenciado. A Jane disse que tirou print dessas páginas. Ela falou: "Foi um pesadelo. Não acredito que estou lendo a minha própria história. Foi exatamente a minha experiência e a minha angústia." E o júri ouviu a primeira conversa que o Sean e a Jane tiveram depois que a Cassie entrou com o seu processo, que precipitou as acusações federais. E o Sean parecia ansioso na ligação. E ele disse: "Eu não posso falar ao telefone", perguntando a Jane se ela estava gravando a conversa. E ela testemunhou que não. E ele disse: "Vamos superar isso juntos." Fizemos todas essas coisas mutuamente juntos, e aí o Sean é ouvido interrompendo a Jane durante o áudio. Poucos dias antes do processo da Cassie ser aberto, ela tentou conversar com o Sean sobre o trauma e a depressão, e sobre o fato dela estar batendo em uma parede depois daquelas noites. E o Sean a ignorou. E a Jane mandou uma mensagem para o Sean logo antes da ligação gravada: "Você sabia que isso ia acontecer e me enganou, me deixou louca. Isso foi exploração íntima." E então foi colocado ao júri o áudio de outra conversa telefônica entre o Sean e a Jane, ocorrida logo após a Cassie entrar com o processo. E essa ligação ocorreu no mesmo dia da primeira. "Liguei de volta porque precisava de sua amizade."
Aí a Jane pode ser ouvida chorando e o Sean repete: eu só precisava te dizer que precisava da sua amizade. Você sabe que não precisa se preocupar com mais nada, querida. Por favor, reze por mim. Estarei rezando por você. Preciso da sua amizade. E então a Jane testemunhou que interpretou isso como se ele continuasse a pagar seu aluguel se ela cooperasse com ele. Pouco antes do intervalo para o almoço, o juiz perguntou à procuradora quanto tempo ela esperava que seu interrogatório direto a Jane durasse, e ela disse que estava confiante de que terminaria ainda hoje. E enquanto a advogada de defesa, Tene, pegava seus arquivos e se preparava para sair do tribunal, o Sean pôde ser visto dando tapinhas em suas costas. A Tene deve interrogar a Jane, que é central nessas acusações movidas pelo governo. E o tribunal foi informado de que seria retomado às 13h15 da tarde. Então eu vou interromper o episódio por aqui e vocês vão ficar agora com a análise técnica da doutora Sandra e eu volto depois para emitir meus comentários finais. Hello. Olá, doutora Sandra, tudo bem? Tudo, e aí, como estão as coisas? Também, né? Quem diria? 20 dias de julgamento, 20 dias, né? De 20 dias. A senhora imaginou que estaríamos aqui cobrindo esse caso ano passado, quando a gente começou lá na investigação Cali Carter? Meu Deus, como o mundo dá voltas. E olha só, antes da gente comentar do dia de hoje, eu preciso comentar do mover que a defesa fez no fim de semana, porque eu acho, até tô especulando uma teoria que eu acredito que a defesa, eles, ao invés de estudar o caso, eles ficaram o tempo todo olhando para qualquer coisa que acontecesse, porque qualquer espirro que alguém dá, juiz, anula o julgamento. Olha isso aqui, Vossa Excelência, anula. Então, e agora, pela primeira vez, eles encontraram algo sólido que não seja, né, ridículo, como das dozenas de outras vezes que eles pediram anulação, para derrubar o julgamento. O que a senhora acha dessa moção que o juiz agora parece que deu um prazo, né, de 24 horas para a promotoria? Onde a senhora acha que isso vai dar? Bom, eu acho pouco improvável que eles deem, considerando que eu não acredito que nada do que foi falado até agora é razão para ter um mistrial. Eu, particularmente, acho que não. Ele, obviamente, o juiz, às vezes, quando você pede o mistrial, às vezes, ou faz uma motion, ele responde na hora, né? Mas, às vezes, quando é o caso um pouco mais completo, alguma coisa, ele abre um pouco mais de espaço para lá na frente não ter problema de tentarem fazer uma apelação para tentar anular, porque o juiz não abriu prazo para a parte contrária e tal. Então, por isso que ele abre essa janela aí de 24 horas para que eles possam ir lá e apresentar tudo. Mas eu acredito, porque ele é do tipo de juiz que se ele quisesse dar ali um mistrial, ele dava, entendeu? Tipo assim, o que aconteceu semana passada? Quando o Sean estava lá olhando para as vítimas, tal, ele não falou na frente dos jurados, né? Mas ele falou curto e grosso para a defesa. Se o cliente vai continuar olhando, porque senão eu vou avisar para a promotoria vai fazer uma motion, eu mando retirar ele da sala. Ou seja, ele é bem categórico quando ele tem uma coisa assim, entendeu? Ele vai e chama atenção mesmo. Mas me diz uma coisa, por que a promotoria teria que fazer uma moção? Ele, por si só, não tem poder de falar não? Não, tem que fazer, a promotoria tem que fazer, né? O juiz, ele só está ali para colocar ordem na casa. Eles são um pouquinho diferentes dos juízes do Brasil, né? O juiz do Brasil tem até mais uma autonomia, vamos dizer, sobre o que está acontecendo no julgamento. O juiz ali, basicamente, não tem muito. Ele não interfere muita coisa. Então, tudo parte do promotor. Aí ele vai dizer sim ou não, sim ou não. Se a defesa também entrar com algum pedido, uma motion, ele vai dizer sim ou não, né? Mas eu particularmente não acredito que há, porque assim, para ser considerado um mistrial, né, para que ele possa anular tudo isso, tem que ter sido algo assim tão grave, que se aquele fato não tivesse ocorrido, a pessoa seria absolvida. Você entender? Porque às vezes você vai trazer uma coisa que prejudicou o seu cliente para fazer a defesa dele. Então aí você traz na motion que aquele testemunho não deveria ter sido por isso. Então você veio causar um prejuízo que talvez ofuscou a possibilidade do cara sair em liberdade, né? Mas por enquanto, tudo que nós vimos não tem absolutamente nada até agora. Até agora, né?
Mas não vou dizer que isso vai dar um mistrial, mas um pequeno probleminha. Eu já me adiantando aqui. Hoje, por exemplo, né? Quando a gente ficou sabendo que quem paga o advogado da Jane é o Sean. Como é que pode isso, gente? Tá assim, tá... Nossa, tá tão inverso essas histórias que a gente tá ouvindo que eu tô surpreso. Ele paga o aluguel e paga o advogado dela. Aí, por exemplo, eu vou até chegar lá só para explicar se é caso de mistrial ou não, tal. Em primeiro lugar, há um conflito de interesse aqui, né? Nos Estados Unidos é muito claro que um advogado não deve aceitar remuneração para representar um cliente de alguém que não seja o cliente que está pagando, a menos que... Entendi. Um advogado aqui nos Estados Unidos não pode aceitar remuneração para representar um cliente de alguém que não seja o cliente, a menos que haja um consentimento informado, um papelzinho escrito lá e tal, e que não há interferência na independência do advogado. Ou seja, entendi. Tipo, eu não posso contratar um advogado para falar, vai lá e defende a doutora Sandra, sem a senhora saber. Nesse caso, porque como o Sean está pagando, parte-se do princípio que ele teria direito de perguntar o que ele quisesse para o advogado dela. Meu Só Deus. que ela é vítima. Então, obviamente, eu acredito que o advogado não está passando nenhuma informação para o Sean, porque se ele estiver passando, isso é antiético e isso pode dar um mistrial, né? Mas eu acredito que o advogado deve ter ser precavido, feito, porque a gente segue um modelo de conduta profissional, né, que todo advogado tem que seguir, e um deles é que não haja interferência no caso no caso dela, né? Porque aí todo mundo fala, mas então só com isso o julgamento pode ser anulado ou não? O julgamento só vai ser anulado se o advogado ficou, como que eu diria, foi comprometido devido ao acordo do pagamento. Porém, não é o advogado, ela tem um advogado que está lá, mas quem está a representando é a promotoria, ok? O advogado dela não está lá fazendo perguntas para ela, quem está fazendo é o promotor. Acontece que parte-se do princípio que tudo que ela falou livremente e honestamente. Ela não falou nada sob pressão do advogado dela, porque talvez o advogado dela conversou com o Sean. Eu não acredito que um advogado chegaria a fazer uma coisa desse tipo, porque ele sabe as implicações que daria para ele até uma representação no Bar Association aqui, que é como se fosse a OAB do Brasil, por exemplo, né? Um dos advogados daqui, que é o Bar Association. Se isso houvesse, eu não acredito que ele fique passando as informações leve e trás para a moça. Eu acredito que ela, mesmo o Sean pagando o advogado dela, ela acabou com o Sean. Mas isso não é suspeito? Não é estranho? Que ele, do jeito, tudo que já ouvimos sobre esse homem, aí ele vai e paga o advogado da mulher que pode ser responsável por jogá-lo pro resto da vida na cadeia. Isso não é suspeito? Não, mas sabe por que ele pagou? Foi o seguinte, no dia que o pessoal do ICE foi, um dos braços da imigração foi o Departamento of Homeland Security, vamos pôr desse jeito, né? O departamento, que é um braço da imigração. O DHL foi naquele dia na casa do Sean, né? Chegaram lá, aqueles 100 policiais. Então, eles pegaram várias fitas. Em vídeos cassetes, eles descobriram a tal da Jane. Apareceu a Jane dela. Aí o que eles fizeram? Eles foram na casa dela e deixaram um cartãozinho deles. Ela pirou quando ficou sabendo, esse povo tem um videocassete meu, um vídeo meu. Ela ficou apavorada, ela ligou pro Sean. Aí o Sean falou assim, vou contratar um advogado para você. Que é o advogado que está representando até agora. Representando em termos, porque ele representa, mas ele não está interferindo no julgamento em nada, porque ela está sendo questionada pela promotoria, entendeu? Então o Sean começou a pagar o advogado dela naquela época, depois que o Departamento de Homeland Security foi na casa dele, porque ele sabia que podia o nome dele sair rodando por aí também, né? Só que não sei por que cargas d'água que ele continuou pagando até a data de hoje. Gente, tá muito estranho.
não pode ser um leve trás, porque se fosse um leve trás, ela ia dar uma de boazinha a respeito do Sean. Não, as coisas que ela tá falando do Sean lá, pode pôr ele na cadeia pro resto da vida. Então, eu presumo que nunca vai ser esse julgamento nunca vai ser dado mistrial por esse motivo, né? Porque, assim, todo advogado ele tem que representar os melhores interesses do cliente. Não pode ter pressão, não pode ter influência ou controle de ninguém. E, geralmente, a gente parte do princípio que você tem um pouco de controle quando você está pagando a pessoa. Então, você vai lá, senta, conversa, discute. Mas eu creio, penso eu, o advogado seja ético e nunca fez isso, de sentar com o Sean para apontar a respeito da moça. Entendeu? Porque se fosse assim, ela ia dizer tudo que o Sean queria. E ela diz tudo contrário, né? Nossa. Então, eu acho que nesse caso, não vai chegar a prejudicar. Eu não entendi por que ele continuou pagando até agora, se ele meio que esqueceu. Nossa. Duvido tanto, porque não faz muito tempo, foi ano passado, né, quando o DH esteve lá na casa dele, uma das coisas, fazendo apreensão de vídeos, essas coisas todas. Então, não entendi por que ele continuou. E é engraçado que ele já ficou sabendo que ela viria, porque os advogados tomam conhecimento, né, das partes. Achei estranho que ele não chegou e não ligou lá para a contadora dele, ou seja, lá quem foi. Falei, gente, para de parar o advogado dela, porque eu não quero mais nada com essa mulher, corta o aluguel dela. Não, ele não fez. Talvez, ele é tão presunçoso que talvez ele pensou, se eu pago o advogado dela, se eu pago o aluguel dela, ela não vai aparecer na corte. Como a Dina não apareceu. Ai, meu Deus. A Dina deve ter levado uma bolada, por isso que ela caiu fora. Ela desapareceu. Todo mundo fala, ninguém nem sabe cadê o advogado dela. Ou seja, eu acho que ele estava certo. Não, eu tô pagando o aluguel dela, eu tô pagando o advogado dela. Ela, no último minuto, vai dar para trás, como a Dina deu. Só que essa daí não deu para trás. Não, ela foi lá. A única explicação seria essa, né? Dele não ter... Ele tinha certeza, eu acho, que ela não ia aparecer. Então, nesse quesito, por exemplo, a confidencialidade de advogado-cliente, ela acaba não sendo tão restrita se há um terceiro pagando. Nesse caso, é claro... Não, é sempre... Não. É sempre cliente e advogado. O que fala ali, os dois não podem sair dali para lugar nenhum. Mesmo que eu... Não, então, se eu tô pagando, então, eu tô pagando o advogado da senhora. Ele não pode me contar, olha, gente... Não. Claro que não. Não, a confidencialidade é entre cliente e advogado. Cliente, né? O advogado, não. Outra pessoa não pode, de forma alguma, né? Como eu te falei. Como o Sean tá pagando, com certeza o advogado deve ter feito algum documento, né? Informando essas coisas, senão ele também não ia ser doido de fazer isso sem ter feito algum documento, né? Para proteger a confidencialidade dele, o consentimento, né, do cliente dele. Ele não seria louco de fazer uma coisa dessa e arriscar a carreira dele, né? Então, e de qualquer forma, eu tenho certeza o depoimento dela não foi comprometido devido a esse pagamento, porque ela não disse nadinha do que ele talvez esperaria ouvir, porque ela disse tudo o contrário, né? Então, de forma alguma foi comprometido, né? Então, não chega a ser antiético se eu falei se foram obedecidas aquelas coisas, não houve interferência na independência do advogado, a confidencialidade foi protegida, nada disso teria problema, né? Mas vamos ver, mas ela falou muita coisa hoje ali. Então, o que a senhora achou do depoimento dela? Eu tô em choque, principalmente com a parte do cowboy de salto alto. Eu vou te perguntar, você compara ela com a Cassie, parecia que a Cassie tinha mais, vamos ver, ele tratava a Cassie mais como namorada do que essa. Essa daqui, claramente, você configura o tráfico humano. Essa moça, e acho que porque talvez ela não era ninguém assim, né, comparado à Cassie. A Cassie ainda teve um nome, né, por um tempo. Né, ele pegou... mas essa é mais famosa que a Cassie, né? Sério? Nossa, eu achava que a Cassie era... o nome dela. Não, essa é famosa. Essa faz tipo os Estados Unidos, de fora. Essa é mais conhecida que a Cassie. Meu Deus, gente, se sujeitou a tudo isso. Como é que pode? Isso me chama a atenção. Depois fiquei sabendo que ela começou até a fazer o OnlyFans agora.
Meu Deus, misericórdia, que é isso? Minha filha, todo mundo sabe quem é. Em Hollywood, se você falar o nome da todo mundo sabe quem é ela. Nossa, não tem uma pessoa em Hollywood que não saiba quem é ela. E eu falei, gente, a mulher tá nessa. Porque ela falou que ela praticamente passou 3 anos e meio sem trabalhar, vamos dizer assim, segundo ela, porque ficava à mercê dele para ficar preparando as coisas dos encontros. Uhum. Então, quando ela quis dar para trás, aí ele falou para ela ainda falou para ele, faz 3 anos e meio que eu não pude trabalhar, e eu tenho muita coisa para pagar, cartão, essas coisas todas, né? E aí ela pediu mais um tempo. Aí depois ela lembrou do tal do contrato que ela tinha de 2 anos com ele, e ela mandou uma mensagem bem cabeluda para ele, falou assim, que você cumpra o que foi acordado, e não sei o que, tal, entendeu? Uhum. Aí, mas as coisas que ela contou hoje, como eu te falei, me deu a impressão, assim, bem clássica do tráfico humano. Por quê? Apesar que essa moça, ela tá em vários eventos com o Sean Combs, foi até para essas entregas desses Word da vida, ela estava junto e tal, né? Só que mesmo assim, parece que ele tratou a Cassie melhor do que tratou antes. Meu Deus. Porque essa daqui, a violência era extrema. Ela também tinha todas aquelas coisas, né? Infecção urinária, um monte de coisa, a mesma problemática da outra. Uhum. E aí, lembra, quando nós fizemos o outro vídeo, a gente falou que até então não tinha tido nenhuma violência física, mas hoje, misericórdia, as coisas que essa moça tá falando é bem pior. Quer dizer, não é que é bem pior, eu acho que ela sofreu o mesmo tanto, mas ela tem mais provas, ela mostrou hoje, né, as fotos, ela mesmo maquiada, os jurados puderam ver o olho roxo e o galo lá na cabeça, mesmo na testa. Essa imagem não vai ser divulgada para ninguém, o juiz proibiu, mas não pôde mostrar para o júri. Nossa. Ela parece que tem mais provas do que a Cassie. Ela tem gravações com as vozes do Sean, mostraram também para os jurados. Essa daqui, e outra coisa, as reclamações dela nem se comparam. Sem exagerar, ela reclama 90% mais do que a Cassie. A Cassie, você via tudo. Acho que você conta 2 coisinhas que às vezes não quero, não me sinto bem. Essa moça eu tempo todo. Você viu que ela falou, eu não sou um animal, eu não sou uma garota de programa. Essa o tempo inteiro eu me sinto suja, não sei. Ela o tempo inteiro de dia. E ela não tem vergonha, não. Ela colocava lá. Se eu não faço isso, você fica me ameaçando. Tudo que eu falo, você diz assim, fica agradecida pelo teto sobre sua cabeça. Ou seja, deixando bem claro, né, que você só continua morando e tendo onde morar porque eu tô pagando, né? Então deixei muito claro. E ela fala tanto, mas tem tanta mensagem dela dizendo que ela não queria, e ele vai e ameaça. Então, olha, a coação e as ameaças ela tem muito mais prova que a Cassie, muito mais prova que a Cassie. Nem se compara. O tanto de e-mail que eles leram lá hoje, de texto message no e-mail, né? Texto message, nossa, foi imenso. Agora, a promotoria fez algo que eu achei maravilhoso, porque já vai minar um pouco a defesa. Primeiro, por quê? Porque a defesa já vai, do Sean, já vai querer tirar a credibilidade dela, né? Tipo assim, mas você só fazia isso, então, porque ele pagava seu aluguel, a promotoria já fez esse favor para dizer, sim, eu só fazia isso porque ele pagava meu aluguel. Mas isso é considerado tráfico humano. Então não tem nem como a defesa já chegar tentando, tipo assim, você não era traficado. Ele pagava o seu aluguel, porque a promotoria já fez esse serviço e deixou bem claro o tempo todo que ela fazia o que fazia por causa das ameaças, né? Nossa. Então, ajudou bastante hoje. Eu tô aqui pensando com os meus botões, o que a defesa pode perguntar? Porque a promotoria já contou tudo a respeito do caráter dessa moça, já fizeram aquela apresentação, beleza, você não tem dúvida a respeito dessa moça, entendeu? Então, o que mais que eles vão tentar trazer? A defesa ainda não falou com ela hoje, ainda, que eu ainda não li o depoimento da tarde. Ou eles já começaram? Sim. E eles podem chegar e falar assim, se esse homem é tão ruim, por que ele tá pagando teu advogado e tal? Eles podem fazer isso?
Vamos tentar isso, sim. Mas, como eu falei, um ato não minimiza ou deixa de incriminar o outro, né? Uhum. Mesmo que continue pagando o advogado, mesmo que está pagando a casa. O crime não deixa de existir, né? Esse é o problema todo. Mas eu fiquei pensando, mas que tanta pergunta eles vão ter para fazer, porque a moça já deixou claríssimo. Eu não tinha tempo nenhum para ficar com ele. Eu descobri que enquanto ele estava comigo, ele estava com uma outra namorada, ele estava arrumando horário de freak-off comigo, outra vez ela conta que quando ela estava junto com ele, terminando o freak-off, ela ficou olhando nas redes sociais, uma das vezes dele viajando com ele na mesma noite. Meu Deus. Ou seja, ela claramente só servia para esse fim. Ela só conta uma situação. Ela foi e ficou com ele acho que uns 2, 3 dias, mas também só. Não. E você vê nas mensagens dela, quando ele disse que ele tá querendo uma daquelas noites, ele fala assim, não, só nós dois juntos. Ela fala assim, não, eu te conheço, você vai me encher de amor para depois você me pedir alguma coisa. Uhum. E quer dizer, ela escreveu. Entendeu? Então ela não deixou muito espaço para a defesa falar, não. A defesa vai falar, mas você recebia presentes. Ela também já deixou. Não, eu fui. Ele disse que depois dessa noite maravilhosa nós iríamos compras. Essa já teoria. Então, não tem muito que a defesa vai tentar jogar o nome dela, né? E dos jurados, a senhora teve notícias? Das reações deles ouvindo esses horrores? Não, hoje ainda não. Só daquela semana que passou, mas estou sem saber. Mas ela foi boa. Ela tem mais provas, engraçado que foram só 3 anos no total, ela tem mais provas do que a Cássia dos não. Porque a Cássia sempre dizia assim, quando a defesa perguntava, por que você falou que você gostava disso? Por que você preparou isso? Era como se, a Cássia sempre dizia, porque era o que ele esperava, né? Uhum. Essa daqui, eu acho que tem 1 ou 2 mensagens só, que ela disse que ela teve que ir lá contratar o cara, falar um negócio do dinheiro, do pagamento, mas quem deu dinheiro foi o Chan. O resto são centenas e centenas de mensagens, ela dizendo que não queria. Não queria. Meu Deus. Né? E tem muito desse jeito, demais. Então, o dela é o bem clássico dentro do tráfico humano. O dela também, ela pode ter mais provas porque é mais moderno, né? A época da Cássia, os celulares não eram, né, tão utilizados para registro como hoje. Eu acho que isso ajuda também. Porque hoje a gente já tá numa época em que todo mundo filma, né? Uma barata na parede, a galera já tá filmando para postar. Pois é, mas olha... Nossa, e o que me impressiona é que ela estaria com o Sean até hoje, se ele não tivesse sido preso. Sim, ela estava com ele até... Né? Porque eles terminaram por um tempo, né? Não, mas ela estava com ele quando ele foi preso, ela falou. Não, estava com ele, sim. Não, sim, estava com ele. Eles se separaram um pouco aí, em 2023, mas depois se reconciliaram depois de um tempo novamente. Uhum. Então, foi bem feio o caso. E, nossa, é muito machucado que a moça conta ali, que eu fiquei boba. E ela escreve, né, nas mensagens pra ele. Por que você me bateu? Você fez isso, você fez aquilo. Então, ela tem muita prova, Tem muita prova. Uhum. E por que não entra como violência doméstica? A continuação dessa conversa você vai conferir no próximo episódio. Com sinceridade, os relatos dessas pessoas, dessa moça em particular, são excruciantes. Você ouve coisas que você gostaria de desouvir, nem sei se essa expressão existe. E tudo é muito subjetivo quando se trata das emoções humanas. Uma pessoa comentou aqui embaixo, né, na seção de comentários, pedindo para que eu tentasse explicar um pouco como essas moças chegavam a esse patamar, né, de se renderem a essas ações e exigências do Sean. E muito disso se dá pela vulnerabilidade emocional que antecede e também sustenta esses cenários, como também a ausência de fatores protetivos e principalmente os valores extremamente abalados dessas pessoas. Os valores são muito importantes porque impedem que muitas pessoas adotem posturas ou aceitem propostas que naturalmente são desviantes. Existem pessoas que não se incomodam com
determinados limites que são ultrapassados. E a constituição do valor do que eu vejo como certo ou errado acaba tendo uma contribuição muito particular, porque não significa que, por eu ter valores ilibados, eu necessariamente não vou fazer nada errado, mas que se eu estiver exercendo essas ações repreensíveis, eu pelo menos vou ter um certo desconforto, porque há uma dissonância cognitiva evidente, e também tenho a consciência que estou errando. Mas na ausência dessa régua bem fortificada, o que eu consigo notar é que eu estou me prejudicando, não que eu estou errando. E necessariamente, se eu chego à conclusão que há erros da minha parte, eu enxergo e entendo esses erros como condutas que estão me ferindo, mas não ferindo o todo. E é claro que nessa moça em particular, se entende e compreende uma necessidade extrema de ser amada e de se sentir acolhida por um homem que na cabeça dela tinha tudo, só não amor para lhe dar. E isso coloca o indivíduo em uma espiral que ela nada, tentando chegar a uma ilha que nada mais é do que uma miragem. Então a ilha está sempre próxima, mas ela nunca alcança. E nesse caso, era o respeito, a valia do Sean, a oficialização de que eles tinham e viviam algo realmente verdadeiro, ou que ele passaria a entregar isso a ela. E é muito fácil encontrar histórias em que a ausência de respeito próprio está completamente firmada e constituída em afetos que a pessoa não recebeu na infância. Eu sei que muita gente tem uma perspectiva de que a psicanálise é super focada na infância, e na verdade existem elementos, e eu me considero assim imparcial quando se trata de psicanálise, porque eu sou psicodinâmico integrativo, né? Eu sou meio cognitivo-comportamental, uma outra metade psicodinâmico, e trabalho com terapia do esquema, que também é uma abordagem cognitiva-comportamental, mas é uma abordagem mais evoluída em certos aspectos emocionais, além abordagens somáticas, como focalização e por aí vai. Então, eu entendo que o ser humano é constituído por muitas experiências, e essas experiências formam referências que vão influenciar na tomada de decisão. Então, a psicanálise, naturalmente, no seu desenvolvimento e processo, entendeu que muitos problemas da vida adulta eram, na verdade, uma consequência de eventos fragilizantes que ocorreram no processo de desenvolvimento, através da exposição, da intimidação, da negligência, da ausência, da falta de afeto, e que essas memórias e vivências absorvidas pela mente interagiam no inconsciente do sujeito e geravam manifestações na vida real, ou seja, com comportamentos desligados de uma realidade saudável. E aí entra os mecanismos de defesa e etc. Quem entende um pouco de psicanálise e é meu paciente já percebeu que eu não sou psicanalista tradicional, porque a psicanálise como um todo é uma abordagem que privilegia a associação livre e a escuta flutuante, ou seja, não há a implantação de técnicas com o paciente, né? O paciente mais fala, o terapeuta mais ouve, e aí algumas vezes interpreta, mas não especificamente produz procedimentos e escalas. Eu trabalho com escalas, por exemplo, e uso instrumentos para orientar a sessão, ou, por exemplo, aplica tarefas de casa. Quem aí nunca teve que escrever uma cartinha? A psicodinâmica, que é uma abordagem que eu adotei assim, que fiz a formação em psicanálise, ela trabalha com técnicas e protocolos que vão além da escuta e da interpretação, ou seja, movimentos que invocam o emocional do sujeito para passar por um processo controlado, né, dentro do ambiente de psicoterapia, o qual o sujeito vai experimentar novas emoções que vão realocar emoções não processadas. Por isso que, naturalmente, eu sou um psicanalista que falo, que sou mais aberto ao diálogo, né, eu troco. Dificilmente eu sou silencioso em uma sessão. A psicanálise tradicional trabalha com essa proposta, mais silenciosa, menos diretiva do paciente. Esse modelo de conduta, naturalmente, não combina com a minha personalidade e também destoa completamente do que eu acredito que é fundamental para
um atendimento de sucesso e até mesmo para que resultados sejam visíveis. Então, por isso eu continuei evoluindo e avançando e procurando cada vez mais entender e compreender outras linhas, me apossando do que tem de melhor por aí, para conseguir chegar nos resultados que eu vejo como necessários. Inclusive, só para vocês terem noção, no meu primeiro atendimento, na época do estágio, deu tão certo. O paciente em questão teve um resultado tão instantâneo por conta de uma questão pontual que trabalhamos ali e que ela sofria com aquilo há anos, que ela me indicou para centenas de pessoas. Quando eu peguei meu diploma de formação em psicanálise, eu já tinha pacientes pagantes marcados para atender. Porque desde o começo era assim, olha, a gente vai chegar, nós vamos ter resultados, mas você tem que fazer a sua parte, é o que a gente chama de empirismo colaborativo na TCC, 50% você faz, 50% eu faço e a gente chega lá. Vai ter tarefa, vai ter treino, vai ter estratégias, procedimentos e experimentos comportamentais. Ou seja, você vai ter que fazer fora da sessão comportamentos que vão testificar o que estamos fazendo aqui e que vão reformar a sua forma de conduta. E com isso, eu já experimentei coisas que, para muitas pessoas, é extremamente simples, mas que, para a pessoa, o indivíduo em particular que viveu aquilo comigo na sessão, nunca teve antes. Como, por exemplo, comemorar conquistas. Já tive que combinar a sessão que eu trazia um chocolate, a pessoa um chocolate, um bolo, e aí a gente combinou de comer um pouco durante a sessão, comemorar, com o intuito de celebrar uma conquista de mais de 30 anos atrás, que ela nunca tinha validado, e que a ausência completa desse reconhecimento estava trazendo sintomas gravíssimos agora no presente. Treinos verbais, de reconhecimento interno, até mesmo ações externas, frases de afirmação. Existe uma estratégia que eu pratico muito, eu finjo que sou o pensamento intrusivo e a pessoa precisa me reconhecer como tal e ela precisa então cortar o pensamento. E eu faço esse treino até a pessoa sentir que está firmada para que ela consiga combater esses pensamentos no dia a dia com o objetivo de exterminar, para que a pessoa não fique dependente dessas estratégias para o resto da vida, porque o objetivo não é desenvolver resultados paliativos, ou seja, tá controlado. Não, é chegar à raiz do problema, e isso é uma coisa que a psicanálise enfoca muito, que tudo tem uma causa. Isso eu acredito plenamente. Se tivesse hoje uma inquisição entre as abordagens, provavelmente eu ia dançar, porque eu ia dizer, olha, não consigo fechar os meus olhos e dizer que eu não acho que a causa, a raiz não importa. A causa importa sim. Por quê? Porque a causa é um marco, é a base de onde tudo aquilo começou. Significa tudo? Não, mas desempenha um papel importante e é claro que no decorrer do caminho o indivíduo vai adotando outras estruturas desadaptativas de comportamento que vão fortalecendo aquela cadência mecânica e você precisa trabalhar nisso também, por isso os sintomas são relevantes e são importantes e não apenas descobrir a causa no intuito de verbalizar e fazer essa declaração, mas também de voltar emocionalmente nessa experiência para revertê-la, atualizá-la e fazer o indivíduo testemunhar uma sensação que ele não teve na época. Mas essa sensação vai provocar uma mudança no aqui e agora. Tantos casos de pessoas que, por exemplo, se sentem completamente constrangidas, se são elogiadas. E, na verdade, esse incômodo é um sintoma muito forte que muitas vezes pode ter a ver com o significado que uma figura de autoridade incutiu sobre elogios. E então a pessoa não consegue administrar aquilo. E aí você passa por essa reeducação, traz psicoeducação, traz informação e traz experiência. Lembro de uma dinâmica que eu fiz em uma sessão que eu falei para a pessoa, olha, nós temos hoje, esse tempo aqui e até o final da sessão eu vou te elogiar 10 vezes por atribuições que eu perceber como relevantes hoje aqui. E era muito interessante como cada aplicação desencadeava uma memória que estava completamente ligada a uma situação que permeou e produziu uma deformidade sobre o significado do elogio ou negativamente quando essa pessoa em questão era elogiada. Porque, enfim, ouvimos muitas coisas que são extremamente equivocadas
no processo de crescimento, seja, né, pela própria parentalização, o pai, a mãe, os avós, como também por outras figuras que falam bobagens, professores, tios, amigos, a televisão. Eu, por exemplo, vi em um lugar, ano passado ou retrasado, não, foi retrasado mesmo, uma pessoa dizendo que tal filme trouxe uma mensagem inovadora para as mulheres, que as mulheres não precisavam ter propósito nenhum, que desde pequenas todas são condicionadas a ter propósito, e que o filme estava quebrando, como é que ela disse? Quebrando esse paradigma. Eu pensei, que louca! Não era psicóloga, não se preocupem. Em contrapartida, tinha grande influência e a sua voz alcançava muitas pessoas e ela saiu espalhando essa desinformação. E seja lá, eu não vi o filme, mas se o filme diz isso mesmo, foi mais um filme realmente escrito para prejudicar as pessoas, as mulheres em questão. Todo mundo nasceu com propósito. Ai, mas é muita pressão esse negócio de propósito. Não, a pressão, que muitas vezes você não percebe de onde vem, é quando você não se encontrou no centro do seu propósito. O propósito e o estabelecimento dele, consequentemente, sua manifestação adequada, é eu entender que estou fazendo o que nasci para fazer com as ferramentas que tenho e com o entendimento que há possibilidades de maior alcance, de desenvolvimento e construção do que vai me beneficiar e fazer feliz, mas também vai ajudar as outras pessoas. O propósito nunca é apenas para te fazer feliz, mas é para vir de encontro a outros que precisam de auxílio, que precisam de socorro, exatamente naquilo que você nasceu para fazer. Então, o indivíduo que nasceu com o propósito de ser dentista, ele está fazendo algo que somente ele poderá fazer por mim e por outros pacientes, por exemplo. Porque eu não posso fazer em mim mesmo funções que apenas um dentista treinado, informado e orientado vai conseguir exercer sobre os meus dentes e a saúde da minha higiene bucal. E, consequentemente, médicos, professores nem se fala. O papel dos professores é de extrema importância porque o tempo que eles passam com os alunos é extremamente significativo. E hoje nós sabemos que tem centenas de crises envolvendo os professores, desde professores extremamente mal pagos, como também alguns mal direcionados. E o que é mais triste é que se você não cumpre o seu propósito, você nunca se sentirá satisfeito. E essa pessoa em particular, eu vi falando esse ano que estava fazendo terapia, porque chegou em um ponto da vida que já tinha realizado todos os sonhos, e aí a sua cabeça não estava conseguindo entender o que viria agora. Eu pensei, coitada, se ela procurou uma terapeuta que vê o mundo igualzinho a ela, a mente dela nunca vai encontrar um desfecho para essa pergunta. Pelo contrário, na pior das hipóteses, ela arruma um engano para se autoaliviar. Na melhor, não encontra nada e continua com incômodo, porque pelo menos se o incômodo permanecer, há chances de ouvir qualquer respingo de verdade. Porque o que ela não entendeu é que a cabeça dela entrou agora em um curto-circuito, porque ela fez tudo o que queria, mas tudo o que ela queria fazer e o que ela acreditava que a faria feliz não é o que ela nasceu para fazer. E verdades como essa podem ser completamente delicadas para muitas pessoas, dependendo do quanto elas estiverem envolvidas com o que estão exercendo no momento. E às vezes, muitas pessoas acreditam que só vão exercer grandes propósitos se estiverem alçadas em grandes profissões. E às vezes você está me ouvindo agora pensando, meu Deus, eu não tenho formação nenhuma, ou eu estou afastado, ou eu não exerço há não sei quantos anos. Mas o propósito não tem a ver com profissão. É importante, é claro, mas não significa que é dependente da profissão. Existem critérios que vão de acordo com uma pessoa e outros que elencam outro sujeito, mas você em particular precisa analisar o que está à sua volta e o que você realmente sente sem influência do ambiente e o que você sabe que pode mover agora, mas não está teclando porque você está pensando que quando tiver centenas de recursos ou grandes instrumentos e suporte, aí sim poderá dar o primeiro passo, mas não funciona assim. Eu, inclusive, antes de abrir o canal, tinha 1001 desculpas para não abrir, mas eu sentia que deveria abrir e tinha uma parte de mim que queria abrir. Eu me imaginava sentando e falando, mas eu tinha um problema, não sabia exatamente qual conteúdo, porque o conteúdo tradicional de psicologia não me interessava muito. Eu acabei começando o canal assim, eu tinha que começar de algum lugar, mas eu sabia que
aquilo não exatamente era para mim, né, falar daquele jeito, ai gente, pensamentos intrusivos, o que é e tal, se inscreva, tchau. Mas eu também olhava e pensava, ai, mas eu não tenho recursos, eu não tenho luzes, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E eu quando pensei, ai, eu vou abrir. Mas aí eu pensei, ai, mas eu acho que eu vou abrir um canal onde eu vou postar palestras. Olha a viagem. Não sei como ainda embolei na época na minha mente que a gente precisava de um data show. Até minha irmã olhou na internet para comprar. Graças a Deus que não compramos, porque nunca ia usarmos. Porque um passo faz você dar outro passo e, consequentemente, outro, e por aí vai. Mas faça o que você sente que precisa fazer, o que você deve fazer, o que você tem sido orientado. Porque tem coisas que não são para ser e acontecem mesmo assim, tá? E quando eu falo que não são para ser, é quando pessoas insistem em empreendimentos completamente equivocados. O mal continua funcionando e sempre vai, até que seja exterminado. Mas enquanto isso, o bem também tem essa mesma disposição de fazer o que está ao redor fluir como deve ser. Tem algo que aconteceu na semana passada que eu esqueci de comentar no vídeo de encerramento das audiências da semana 4. Compartilhei no episódio da outra audiência como foi desafiadora a semana 4, por implicações além do julgamento que paralisaram aquele ritmo de episódios duplos e tal. E no sábado, eu estava contente porque eu teria um tempo mais robusto para gravar, e aí pensei, vou conseguir gravar tudo que eu roteirizei até aqui. E então, na hora de gravar, ajeitei tudo, o adaptador que faz a captação de áudio do microfone, ele é mais ou menos assim, desse tamanho, sumiu. E aí, né, inicialmente, ok, não estava na mesa onde eu sempre deixo. Aí comecei a procurar, aí passou, eu acho que uns 15 minutos, eu não achei. Aí eu liguei para minha mãe e falei, mãe, preciso de ajuda que eu não estou encontrando o adaptador. Aí ela veio, procuramos, reviramos, mexi na mesa, desloquei a mesa, tirei as luzes, mexi aqui atrás, olhei no chão, me ajoelhei no chão, mexemos nas cortinas, nos armários. Sinceramente, só faltou subir no teto. Nisso deu mais de 1 hora que estávamos procurando. E aí, gente, assim, a sensação era de tudo perdido. Porque esse microfone eu comprei pela internet, porque o que eu estava usando estava dando problema, né? Vocês lembram, alguns meses atrás, quando algumas pessoas começaram a reclamar do áudio e tal. E eu pensei, nossa, fim de semana, mesmo que eu compre hoje, dependendo, é despachado na segunda-feira, tipo assim, na melhor das hipóteses, e eu vou receber na quarta ou quinta, na melhor das hipóteses. Ou seja, quarta ou quinta, agora é terça-feira que eu gravo esse vídeo. Eu não teria como gravar nenhum vídeo porque eu não tenho outro microfone em reserva. No caso, eu tenho 2, né? Esse e o que está preso aqui na minha camisa, mas os 2 dependem do mesmo adaptador. Gente, eu olhei até na outra sala, levei lanterna, porque a mesa lá é escura, para ter certeza que não estávamos vendo. Olhei nessa jaqueta, na calça que eu estava usando no dia. Depois que fizemos tudo o que podíamos fazer, pelo menos eu, realmente deu para sentir aquela sensação de tipo, end. A minha mãe sentou na minha cadeira, tem uma outra cadeira dessa aqui, vocês já viram algumas gravações, é uma amarela. E ela já tinha feito isso antes, mas ela fez de novo, ela decidiu colocar a mão aqui e ela encontrou o adaptador embaixo não vou nem dizer assim, embaixo, né? Embaixo, porque isso aqui você não consegue retirar, você só consegue mover um pouquinho. Mas estava aqui. Mamãe, beijo pra senhora, porque, né, salvou aquele dia. Literalmente, assim, ó, foi um clarão. Eu fiquei até tonto, deu até vontade de chorar na hora que ela achou, porque o desespero foi intenso. Eu fiz tudo que podia fazer, mas aí ela, né, que tem uma cabeça mais ampla e abrangente do que a minha, decidiu procurar ali pela terceira vez e então encontrou. Algo que, com sinceridade, até essa experiência eu nunca iria fazer, porque se você me perguntar, Gustavo, como o microfone acabou caindo dentro da cadeira, eu não sei. Não consigo encontrar explicação lógica, porque eu me lembro bem da última vez que eu vi o adaptador, porque eu precisei remover o celular que eu faço as gravações aqui, coloquei ele para coloquei ele para carregar e então coloquei o adaptador em cima da mesa. Não consigo
principalmente o lado em que eu colocava, agora eu estou colocando em outro lugar, onde já fica, até 2 dias depois, eu ficava todo o tempo assim, olhando, que ele fica agora com os microfones na caixinha dele. Eu ficava olhando para ver se ele estava ali, né, para garantir que não sumiu de novo, porque o susto da última vez foi demais. Eu colocava, inclusive, o microfone à direita na mesa. Ele foi parar na esquerda da cadeira. Eu não consigo encontrar explicação lógica para esse deslizamento tão aprofundado. Até porque, imagina, é que vocês não estão vendo aqui, mas mesmo que eu deixe o microfone aqui, precisa de muito esforço. É eu puxar aqui, ó, várias vezes, e ó, para ele poder cair. E mesmo que eu faça isso, ele cai um pouco, a cadeira fica pressionando, né, a almofada, e eu ainda consigo ver. Gente, é literalmente quase que, sabe, alguém empurrar de propósito, o que eu sei que não foi ninguém aqui que fez isso. Então, uma adversidade como essa me atingiu. E as possíveis consequências, se esse mistério não é resolvido, seriam extensas aqui. Não consigo nem imaginar. Não apenas pelo compromisso que eu tenho com vocês, mas, né, pelo compromisso com esse caso em particular. Mas a resolução chegou, quando eu definitivamente, eu por mim mesmo não podia fazer nada. Então o socorro veio por outra pessoa. Porque o socorro chega justo nos momentos em que você mais precisa, o que significa que você não vai ficar desamparado. É nessa hora, no momento em que você achar que acabou tudo, está tudo perdido, se foi, não tem mais jeito, não tem mais onde procurar, não tem mais para quem ligar, é nessa hora que a reviravolta acontece. E o que antecede essa grande virada é você estar no centro daquilo que você precisa fazer, cumprindo o seu papel e executando as suas funções, para que mesmo que de alguma forma haja uma conspiração contra você, a ajuda que vai te alcançar vai ser mais forte, para fazer até mesmo as circunstâncias mais difíceis e rígidas se renderem aos ventos que vão soprar a seu favor.